Fala, Zé. E aí? Hoje o Dani vai. Pô, hoje tu tá de folga, pô. Hoje eu sou telespectador qualificado, o único que pode fazer pergunta. É, pô, que nem eu fiquei na aulinha lá de ADI. ADIM, pô. Fiquei só de olho, pô. Não sou bobo. Cara, ô Dani, Tá aqui. isso Fala, aí, Zé. cara. Então, pessoal, pô, bem-vindos aí. Bom dia pra todo mundo. Tô abrindo aqui nosso arquivinho. Hoje a gente vai falar, gente, sobre uma última ação constitucional, que é uma ação que eu quis botar aqui no nosso aprofundando, porque ela realmente é talvez a mais nova ou a mais nova em relação a efetivamente aspectos que ninguém aborda, né? Então, reclamação é um tema importantíssimo aí para a prova, tanto de processo civil como também de constitucional, né? Vários editais também colocam reclamação lá no meio, apesar de ser mais provável de cair em processo civil, tá, gente? É Então que vamos nem MI abordar ontem, né, isso. Zé? A gente tava falando que MI é uma matéria também que joga nas duas, né, mandado de junção, mas que a probabilidade maior é incondicional. Reclamação é a mesma coisa, pode até ter uma questãozinha mas incondicional, mas não é tão frequente, né? Quando cai incondicional, cai mais simples. É, Então, é mais tranquilo. Agora, em processo civil pode cair bem cabeludo, por isso que a gente está aqui, é, para aprofundar. exatamente. Reclamação, pessoal, é um tema que a gente vai ver que estava previsto na Constituição de maneira algo tímida, como muitos desses que a gente falou, né? E tem uma legislação própria hoje no Código de 2015 que verticaliza muito a questão, beleza? Tu tá com fone só aí, Dani? Que eu acho que tá batendo na tua gola, é possível? Ah, não. Não, aqui, ó. Vê se é o microfone que tá batendo na gola aí. Não sei, tá fazendo barulho. Tá. Agora melhorou, eu acho. Melhor? Tá bom, acho que sim, melhorou. Então vamos lá, pessoal. Acho que a gente tem tempo hoje para abordar a reclamação aqui. Eu vou verticalizar nos pontos todos e acho que a gente, de repente, consegue até fechar. Não sei, vamos ver. Vamos ser muito empolgados, a gente vai abordar ao máximo aqui para vocês. Então a gente vai falar hoje da chamada reclamação, que muitos vão chamar de reclamação constitucional, tá? É bem comum que vocês se encontrem sendo chamada de reclamação constitucional, né, Dani? Eu estava olhando ontem os livros de processo constitucional e, de fato, quando eles fazem essa cisão em só processo constitucional, eles acabam chamando de reclamação constitucional. Por quê? A gente vai ver que a reclamação está prevista na Constituição, como eu falei, porém, o Código de 2015 alargou o seu cabimento, né? E sepultou várias dúvidas. Então, eu até prefiro que vocês chamem de reclamação, genericamente. E aqui é interessante fazer uma observação terminológica inicial, né? A gente fala em reclamação, a gente pode até falar de reclamação como um gênero, do qual a gente tem aí duas grandes espécies, tá? A primeira subespécie, é importante que vocês tenham cuidado com isso, é a reclamação administrativa, tá? Dentro do próprio tribunal. Reclamação administrativa, também chamada reclamação correicional ou correição parcial. É um tema que muita gente passa batido quando estuda, até porque, óbvio, não é das maiores incidências em prova, mas é importante que vocês conheçam. Então, existe uma reclamação correicional ou correição parcial. Por que esse ou? Porque varia do regimento interno dos tribunais. Isso não está previsto em lei, digo, em lei processual propriamente dita. Está previsto nos regimentos internos. Então, os tribunais, eles costumam prever o cabimento de uma chamada reclamação correicional ou correição parcial. Essa reclamação correicional ou correição parcial, ela tem natureza administrativa, tá? Administrativa. Como assim? Nada mais é, gente, do que uma efetiva reclamação que alguém vai apresentar para o tribunal a respeito de um de seus membros, tá? Não é muito mais do que isso. Em geral, ela vai ser utilizada quando não couber um recurso propriamente dito, né? A doutrina costuma falar isso, como um sucedâneo recursal. Mas, mais do que isso, ela acaba sendo uma reclamação complementar, né, eventualmente, uma impugnação jurisdicional quando, por exemplo, tiver uma inversão de atos, alguma omissão, algum descumprimento disciplinar. Então, eu vou dar um exemplo concreto aqui da reclamação administrativa correicional, né? Que eu já falei que eu achava que se fosse cair em alguma prova da defensoria, não caiu ainda este aspecto, tá?
Lá no artigo 186, parágrafo 2º, não sei, Dani, não sei se tu sofre com isso, não tem lá não tem defensoria não, né? Onde tu tá. Cara, São Paulo é pouco interiorizada, né? É, Então acaba que eu fico muito com gradativo, né? Convênio com a AB. Como eu é. sou de vara única, até hoje eu só peguei defensoria na capital, na verdade. Então, Mas tem um assim, pouco. nos grandes centros tem, né? Mas eu É. até hoje só trabalhei na capital com defensoria. No 186, parágrafo 2º do Código, ele diz que se o defensor requerer e que for uma providência personalíssima do assistido, o juízo tem que intimar pessoalmente o assistido. Só que acontece que alguns juízes decidiram não aplicar isso. Teve até numa vara de família aqui, Dana, olha só o artista. O cara editou uma portaria para falar, para falar que isso não se aplicava na vara dele. Então tem herói, cara. O cara não aplicar, tudo bem. Agora editar uma portaria, cara. Tem que respeitar um cara dele. Aí, a defensoria apresentou essa reclamação correicional para o Tribunal de Justiça. Isso aconteceu também lá em Minas, tá? Correição parcial lá. E aí é interessante que nesse acordo, concretamente, TJ aqui do Rio, tem esse paralelo entre a reclamação administrativa correicional e a reclamação jurisdicional. Então, são coisas diversas. Então, quando a aula de hoje, a gente não vai falar de reclamação administrativa correicional, até porque não tem muito para falar, tá? Mas é importante que vocês conheçam. A gente vai falar sobre a segunda espécie do gênero reclamação, tá? Que é a reclamação jurisdicional. Ou, é o que a gente falou, aqui pode ser, muita gente vai chamar de reclamação constitucional. Me parece que falar em reclamação constitucional acaba sendo uma denominação parcial, tá, gente? Porque a gente vai ver que, de novo, tem espécies, modalidades de cabimento que não estão na Constituição, beleza? Então, existe uma reclamação jurisdicional sobre isso que a gente vai falar hoje, então tem natureza de ação, tranquilo? Beleza. Então, o primeiro ponto da reclamação, que é um ponto absolutamente controvertido e que é interessante, é o ponto da natureza jurídica. Cara, o primeiro esse ponto é a negócio. natureza jurídica. Zé, eu quero hoje entender o que é a natureza jurídica, porque tem 1 milhão de correntes e. Tu vai falar, né, Zé? Mas, se possível também, cara, assim, para concurso, pessoal que está nos assistindo para concurso, quando tem, assim, mais de 10 correntes, como eu acho que é o caso da natureza jurídica da reclamação, cara, o que o aluno faz, assim, né, para a prova de concurso? Porque é insano, né, decorar essas 10 correntes. Você acha que tem que decorar? Algumas Cara, eu são acho que não. importantes? Eu acho que não, exato. A gente vai ver aqui que no fundo, cara, no fundo a gente tem 3 grandes grupos aqui de correntes. A gente enumera, sei lá deixa eu ver quantos eu tenho aqui, 10, justamente, porque para a gente ter um material mais completo, né? Sim, sim. E sei lá, e ter lá. E se alguém quiser decorar, eu tinha um certo apego por decorar essas maluquices. Então, é o tipo da coisa que eu acho que eu decoraria em algum momento. E na prova oral, se caísse, eu ia parecer Deus, né? Mas a utilidade é só essa, porque, de fato, assim, tem muita firula aqui. Por que tem essa divergência toda que a gente vai ver na natureza jurídica da reclamação? Como a gente disse, ela nasce... Na verdade, a gente vai ver no histórico que ela nasce sem previsão nenhuma, depois vai para o plano regimental, legal e depois constitucional. Então, esses instrumentos que vão nascendo meio que espontaneamente, devido a uma necessidade concreta ali, baseada na teoria dos poderes implícitos, é difícil qualificar juridicamente, né, a reclamação nesse primeiro momento. Então, hoje a gente tem uma segurança, tem um grau de segurança para qualificar, né, depois do Código de 2015, a mesma jurisprudência. Mas até o Código de 2015, ou até a jurisprudência assentar isso, depois do Código de 2015, era uma grande divergência mesmo. Então, assim, uma primeira corrente, que hoje na doutrina, ela é mencionada por Vinícius Lemos, no livro dele de recursos e processo nos tribunais, na Juspod, minoritário, tá? Minoritaríssimo, vai dizer que a reclamação é um recurso. Então, a reclamação é um recurso. Porque, enfim, tenta buscar lá uma aproximação entre a reclamação, o recurso, as finalidades dela e tudo mais. O fato que agora está mencionado em lei federal. Então, tem uma posição minoritária que vai dizer que a reclamação é um recurso. É uma primeira posição que vocês têm que conhecer. Depois de um segundo grande grupo de posições, onde a gente pode inserir, sei lá, talvez as próximas 7, que vão trazer várias qualificaçõezinhas, nomenclaturas, que não dizem muita coisa, mas é importante a gente conhecer, tá?
Então, segunda corrente, Muniz de Aragão, por exemplo, né? Isso tudo, gente, essas correntes todas antes do Código de 2015, né? E vários autores aqui, a gente vai ver que são autores já mais clássicos. Vai dizer que a reclamação é um incidente processual. Incidente processual. O que é incidente processual? Incidente processual é um procedimento menor que decorre de um procedimento maior, que é o procedimento principal do processo. Então, tem vários incidentes lá qualificados no Código, né? Desde incidentes mais autônomos, como o incidente de resolução de demandas repetitivas, assunção de competência, aí tem incidente de arguição de inconstitucionalidade, né? Incidente de falsidade documental. A gente percebe que existe um procedimento principal e aí nasce esse pequeno procedimento a parte daí. Então, o Muniz de Aragão dizia que a reclamação era um incidente processual. Terceira corrente dizia que a reclamação era um remédio incomum. Aí começam expressões, gente, que não dizem muita coisa, mas que é bom botar aí. Terceira corrente, Orozimbo Nonato, a reclamação era um remédio incomum. Anota isso e não me pergunta mais. Quarta corrente, Frederico Marques, José Frederico. É um nome, hein, Dani? É um nome pro próximo, aí está sendo ventilado fortemente. José Daniel, não vou aceitar, cara. Eu acho que já passou da hora de ter um José Daniel. José Frederico Marques. A reclamação é uma medida de direito processual constitucional. Direito processual constitucional. Eu discordo disso, não discordo, mas não diz muita coisa, concorda? Zé, porque qual que é a questão também que eu acho, né, Zé, nessas situações assim? Natureza jurídica, você está vendo qual que é o lugar que aquele instituto ocupa no ordenamento jurídico, né? E assim, eu particularmente vejo a natureza jurídica, assim como os conceitos, que aquele bom conceito é aquele que não é tão amplo a fim de abarcar tantas situações que não serve para nada, nem tão restrito de modo a deixar algo de fora. Exatamente. Né? Então, assim, nesse caso, medida de direito processual constitucional é muito tá amplo. Certo, né, tá certo, mas certo, não diz muito. É muito não amplo. Mata o problema. Isso não vai resolver o seu problema. Quinta corrente do ministro Dejaci Falcão, tá? STJ. Antigo também. É uma medida processual de caráter excepcional. Medida processual de caráter excepcional. De novo, não diz muita coisa, né? Já não sei se concordo tanto. Então, medida processual de caráter excepcional. Sexta corrente, a reclamação é uma espécie de correição parcial. Hoje eu não vejo mais ninguém defendendo isso, mas no primeiro momento, quando surgiu a reclamação e começou a ter produção doutrinária, muita gente se dedicou a afastar essa ideia de que a reclamação se confundia com a correição parcial. Então, percebe, aqui é importante que a introdução, a gente está aqui dizendo que a reclamação jurisdicional, constitucional, né, não é a mesma coisa que reclamação correicional, beleza? Então, essa corrente meio que trazia uma identidade. Sétima corrente, que é do Pedro Lenza, vai falar que a reclamação é um instrumento de caráter mandamental e natureza constitucional. Você vai me dizer, tá errado? Também não está errado, necessariamente, mas também não posiciona o instrumento e não mata divergência que a gente vai ver depois. Tá? Então, instrumento de caráter mandamental, ou seja, uma tutela mandamental de natureza constitucional. Oitava corrente, dada Pellegrini e Grinover. A reclamação é uma simples postulação. Então, é uma simples postulação perante o órgão que proferiu a decisão, tá? Quer que ele seja cumprido. Então, é uma simples postulação, um simples pedido, uma simples petiçãozinha. Enfim, não fica tão longe da posição da petição, né, Zé? Exatamente, que é a próxima. A nona corrente, gente, falava que a reclamação era um exercício do direito constitucional de petição. Direito constitucional de petição. Essa corrente a gente vai ver que foi adotada pelo STF, tá? Então, essa nona corrente dizia que era um exercício do direito constitucional de petição. Tu quer falar de direito constitucional de petição, Dani? Fala brevemente o que é isso, qual a diferença do direito de ação, enfim, por que mencionam isso? Isso está previsto na Constituição? Zé, direito de petição, nós tratamos lá na primeira aula, não sei se quem está nos acompanhando se recorda, né? A gente estava falando sobre remédios constitucionais, estava tentando definir os remédios constitucionais. Nós apresentamos um primeiro conceito que é um instrumento, né, jurisdicional, um meio jurisdicional de tutela de direitos fundamentais, e dizemos o seguinte, olha, a maior parte da doutrina fala isso, mas tem uma parte da doutrina, tá, que ela é minoritária, que amplia esse conceito de remédios constitucionais e diz, remédios constitucionais são instrumentos jurisdicionais ou não
tutela dos direitos fundamentais, tá? E essa corrente que amplia, tá? Ela insere aqui o direito constitucional de petição, tá? Nos remédios constitucionais. O direito constitucional de petição, ele tem previsão, né? Tem previsão na Constituição, e justamente é isso. Você abre as portas para o administrado, para o cidadão, ele poder levar alguma questão, colocar alguma questão para a administração pública, e ele tem o direito de ser respondido, né? Isso é muito importante. Não se garante só o direito de petição, mas também o direito de resposta num prazo razoável, né? A administração pública tem um prazo razoável para dar uma resposta, senão o direito ficaria totalmente inviabilizado. Tá certo? Sim. Em isso. relação... Sim, pode tocar. Zé. Não, é bem genérico mesmo, essa ideia desse direito que o particular tem de receber uma resposta de um órgão público quando faz algum pedido, né? Então, essa corrente estava errada. Cara, essa corrente, a relevância dela era justamente negar primeiro dar uma natureza jurídica um pouco mais concreta, né, Dani? Porque aí a gente está diante de uma espécie, pelo menos, né? Está qualificando. Só que ela negava aquilo que a 10ª corrente, que é majoritária hoje, e que a gente vai ver que é adotada pelos tribunais, falava. A 10ª corrente do ministro Fux, Humberto Dalla, Antônio Gaio Júnior, Fred Dias, Leonardo Carneiro da Cunha, ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, do STJ, que tem um livro sobre reclamação, apesar dele hoje estar na turma criminal, Renan Tamay, Daniel Assunção, José Miguel, que é outro nome que eu acho bonito, Garcia Medina, Tereza Arruda Alvim. Doutrina majoritária, pessoal, vai falar que a reclamação hoje tem natureza de ação. Então, ela tem a natureza jurisdicional. Por isso que a gente foca essa reclamação de hoje, a reclamação jurisdicional. Então, a 10ª corrente vai falar que a reclamação é uma ação judicial. Beleza? Argumentos para isso. Primeiro, a reclamação depende de provocação do interessado. Então, depende de provocação, tá? Ok que várias outras modalidades anteriores também dependeriam de provocação. Ela tem natureza jurisdicional e contenciosa. Tem uma certa lide que se forma ali, tá? Terceiro ponto, ela não corre na mesma relação processual do ato. Então, ela inaugura uma nova relação processual. Nesse aspecto, a gente afasta a corrente do incidente processual, que não inaugura uma nova relação processual, tá? Apenas um novo procedimento. E a gente afasta também a ideia do recurso, que também não inaugura uma nova relação processual, tá? Então, ela depende de provocação, é contenciosa jurisdicional, inaugura uma nova relação processual, não está prevista em lei federal como recurso, princípio da taxatividade. Então, a doutrina sempre disse, antes do Código, que não estava previsto em lei federal, portanto, não era recurso. Que todo recurso tem que estar previsto em lei federal, né, pela competência legislativa. E hoje ela está prevista, porém não como recurso, beleza? Então não está no rol dos recursos, isso também é um argumento de reforço. Não tem prazo fixado em lei. Alguns desses autores vão falar, não existe prazo para apresentação da reclamação. A gente vai ver que o prazo, às vezes existe, pelo menos na jurisdicional, um prazo meio que indireto, mas existe, mas de fato, quando decorre de um ato administrativo, não tem previsão de prazo. Outro argumento bom, olhando para a Constituição, a competência para julgamento lá no STF e no STJ, e no TST também, a gente percebe que ela é prevista como uma ação de competência originária dos tribunais. Então, está falando lá, cabe ao STF julgar originariamente a reclamação. Então, aí a Constituição deixa entrever que a reclamação tem natureza de ação, de competência originária. Tá? Um argumento interessante também. Outro argumento, ela independe de sucumbência para ser apresentada. Aquele interesse recursal, né, de só quem sucumbiu, só quem foi prejudicado pela decisão pode efetivamente apresentar o recurso, né? Aqui não está presente, porque pode ser que quem foi beneficiado pela decisão queira apresentar a reclamação, porque a decisão o beneficia, só que está sendo desrespeitada, beleza? Então, o elemento da sucumbência não é um elemento essencial na reclamação, já difere do recurso também.
Outro argumento, ela independe de um processo judicial anterior. Então não é incidente processual, não é recurso, porque pode ser que a reclamação seja apresentada contra um ato administrativo por descumprimento de uma competência do Tribunal Superior, de uma súmula vinculante, beleza? Outro argumento, ela tem os elementos constitutivos da ação, partes, causa de pedir, pedidos, está bem delineado. Exige o preenchimento das condições da ação, os pressupostos processuais, e exige o recolhimento de custas, tá? Também a doutrina vai trazer esses argumentos. Então, esses argumentos todos, esses, não sei quantos deram aí, 10, talvez, 11, vêm reunidos daquela galera que eu mencionei, tá? Alguns são mais mencionados, outros só por alguns autores, mas são argumentos variados. Alguns eu concordo mais, outros seriam meio desnecessários, mas de fato são argumentos que sepultam um pouco as posições anteriores, tá bom? Então, pessoal, tem 10 correntes, a gente viu aí. Eu falei que dá para dividir em 3 grupos, de repente, que seria um grupo recurso, minoritário, outro grupo ação, majoritário, e um grupo do meio aí que fica tentando decorrer da Constituição, da nomenclaturas de caráter excepcional e aí, mais concretamente, direito constitucional de petição, né, dentro desse terceiro grupo. Muito bem. Independente da corrente que adotar, pessoal, a gente não pode negar que a reclamação ela é também um sucedâneo recursal, tá? Sucedâneo recursal. Sucedâneo recursal é uma forma, é uma medida que tem alguma identidade com um dos aspectos conceituais do recurso, só que não é recurso porque falta algum deles, né? Então a gente viu que não é recurso, mas sucedâneo, ele é um substituto do recurso. Ele tem uma finalidade inegável de guerrear alguma decisão. No caso de uma reclamação contra ato judicial, né? Às vezes tem uma decisão, você discorda dela, não é que você queira reforma, mas você quer que alguém controle aquela decisão, porque tem algum dos vícios que a gente já viu no cabimento. Então, tem natureza de sucedâneo recursal. Um sucedâneo recursal externo, porque é uma ação autônoma de impugnação, beleza? Mas é sucedâneo recursal. Então, se perguntar se é sucedâneo recursal, isso não contraria o fato de ser ação, beleza? O MS é um sucedâneo recursal, a ação rescisória é um sucedâneo recursal, tranquilo? Então, sucedâneo recursal também é um gênero, tá? A parte disso não é uma 11ª corrente, ela é compatível com todas as correntes, exceto com a corrente que diz que é recurso, né? Porque aí não dá. Muito bem. Então, e a jurisprudência? Como é que via isso? A jurisprudência do STF, num primeiro momento, chamava a reclamação de instrumento de extração, exação constitucional, dava aqueles termos meio abstratos. Num segundo momento, pessoal, que ficou bastante consolidado, reputava a reclamação como um direito constitucional de petição. Então, aquela posição ela acabou sendo acolhida pelo STF. Isso é o que a gente tinha até o Código de 2015, tá? Zé, por que o STF enxergava isso? Perdão, Zé. Isso que eu queria falar com você, cara. Houve uma mudança no posicionamento do STF, né? Houve uma mudança. Ele viu como direito de petição, depois do novo código passou a ver como direito de ação. O que aconteceu nesse meio do caminho para o STF mudar a posição dele? E, assim, será que antes do código os mesmos elementos já não estavam presentes? Cara, talvez estivesse. O STF consolidou isso, né? Até para questão de direito constitucional de petição, até para poder autorizar que os tribunais estaduais julgassem reclamações, né? Independente da previsão legal, regimental, foi uma forma também de compatibilizar isso tudo. Aí veio o Código de 2015, primeiro, deu um tratamento muito mais esmiuçado, né, para a reclamação, deu contornos de ação, de fato. Cara, esmiuçou aquilo que estava um pouco em campo regimental ou um pouco abstrato, doutrinário. E isso acho que acabou estimulando o STF a rever sua posição e o STJ também. Então, é comum, né, a gente encontra decisões do STJ, variadas de sessão, e do STF falando que após o Código de 2015 a reclamação tem indubitavelmente natureza de ação. Então, acho que foi mais uma pacificação do que propriamente ter efetivamente mudado a natureza da reclamação, porque essa posição já existia anteriormente. Já existia, o código meio que veio explicitar. E a gente percebe um pouco o STF mencionando isso, por exemplo, na questão dos honorários. Cabem honorários na reclamação? Tem uma discussão, tem até uma divergênciazinha interna do STF. Mas o STF ele tende, a primeira turma tranquila, a segunda turma depende do relator, tende a dizer que após a angularização da relação processual, ou seja, se o réu foi citado na reclamação, cabe honorários, porque é ação. Então a gente percebe que o STF vai nessa linha aí, até pelos efeitos práticos que decorrem do fato de ser ação.
Então foi Sim. meio que por aí. Acho que ele se sentiu mais confortável. O STJ também. Tá? Então, assim, não é dizer que mudou o fato de agora termos um tratamento legal mais detalhado. Mas, por outro lado, já tinha gente que defendia e, sinceramente, me parece que já era mesmo uma ação, mas, de novo, a jurisprudência negava isso, né? Então, eu acho que deu um certo desconforto e resolveu revisitar essa posição e aí está mais alinhado com a doutrina. Então, hoje, gente, caindo em prova, é tranquilo vocês afirmarem que tem natureza de ação. Se for prova discursiva, pelo menos dá uma polemizada aí, né, com esses três grupos, né? Mas se for prova objetiva, ação, tranquilo, porque tem várias decisões da STF e STJ, doutrina majoritaríssima, tranquilo. Agora, tem gente que vai falar, por exemplo, no Código de Processo Penal Militar está prevista uma reclamação lá para o Superior Tribunal Militar. Está no capítulo, no título dos recursos. Só que, se a gente ler os artigos, não tem nenhuma menção lá a aspectos que contrariam o fato de ser ação. Na verdade, o tratamento ele é bem consentâneo com o de uma ação judicial. Mas o Didier, Leonardo Carneiro da Cunha, vão considerar, pelo fato de estar topograficamente inserido lá no capítulo dos recursos, seria um recurso nesse caso. Eu discordo. Até escrevi ontem isso lá no manual, que assim, se você lê os artigos da reclamação para o STM, não tem nada ali que mencione esse fato de recurso. É um tratamento bem compatível com o direito de ação. Mas tem essa observação da observação da observação. Se alguém aloprar e perguntar para vocês no processo penal militar se é recurso, é por conta dessa questão topográfica. Muito bem. Então a gente viu a natureza jurídica, tá? Isso é bem discutido e, enfim, tem várias questões que decorrem daí. Vocês conseguem matar qualquer questão discursiva, prova oral. É um tema interessante para ver qual é a visão do candidato. Muita gente não saberia nem sequer o que é reclamação. Segundo ponto que é importante é o fundamento normativo histórico-normativo, né? Brevemente, a gente pode falar que tem algumas etapas. A primeira etapa é uma etapa de ausência de previsão normativa. Tá? No primeiro momento, as primeiras reclamações elas foram julgadas pelo STF sem previsão legal, sem previsão regimental nenhuma. Por quê? O STF enxergava que a reclamação decorria da teoria dos poderes implícitos. Então, se o STF tem a competência explícita, por óbvio, para julgar determinadas ações, ele também tem a competência implícita para fazer cumprir o que foi decidido nessas ações. Né? E assim ficou por muito tempo. A primeira fase é a ausência de previsão. Segunda fase, previsão no regimento interno do STF, 1957. O ministro Vitor Nunes Leal, né, que foi um dos grandes ministros lá, e depois ele também estimulou a criação das súmulas, etc. Foi muito marcante essa questão de precedentes. E o STF, em 57, lá inseriu no regimento interno a previsão da reclamação. Então passou a ter uma abordagem regimental. A primeira previsão foi essa. Depois, em 1988, a Constituição trouxe pela primeira vez a menção à reclamação. Então, a Constituição de 88 foi a primeira que falou em reclamação expressamente e traz lá no 102.1L para o STF, 102.1L, 105.1F para o STJ. Como a gente falou, ações de competência originária dos tribunais de cúpula e repara, e é a redação que se mantém até hoje, beleza? Fala que tem que processar e julgar originalmente, percebe que está falando que é uma ação de competência originária, né? Um argumento lá textual para aquela posição. A reclamação para preservar sua competência e garantir a autoridade de suas decisões. Então a Constituição trazia essas duas hipóteses de cabimento da reclamação. A emenda 92 de 2016 inseriu também, acho que é no 111A, parágrafo 3º, a competência do TST para julgar a reclamação dos mesmos moldes, beleza? Então também o TST hoje julga a reclamação com assento constitucional. Então essa foi a terceira etapa, né, da Constituição de 88. Depois da Constituição de 88, a gente tem ainda a edição da Lei 8.038, que trata do procedimento nos tribunais superiores, STF e STJ, que trazia naturalmente o procedimento da reclamação. Ainda a Emenda Constitucional 45 de 2004, que criou a súmula vinculante no 103A e no parágrafo 3º menciona que se houver descumprimento judicial ou administrativo, a gente pode apresentar reclamação.
E aí a lei da súmula vinculante 11.417, ela trata também dessa reclamação em relação ao descumprimento da súmula vinculante. Então percebe que, constitucionalmente, a gente tem hoje a previsão da reclamação para garantir a competência do STF, STJ e TST, garantir a autoridade das decisões do STJ, STF e TST e para garantir a aplicação de súmula vinculante. Então, constitucionalmente, a gente tem essas hipóteses de cabimento apenas, tá? Então, quando a gente fala em reclamação constitucional, se a gente quiser ser bem cri-cri, estaria relacionada a essas hipóteses de cabimento. Por que eu estou frisando isso? Porque com a edição do Código de 2015, e aí a última etapa do nosso histórico, outras hipóteses de cabimento foram previstas. Foi ampliado o leque do cabimento da reclamação, tá? Para outros precedentes. Então, se você quiser dizer que tem uma reclamação jurisdicional, e nessa reclamação jurisdicional a gente tem a reclamação constitucional para preservar a competência e autoridade das decisões, TSTF, STJ, TST, e garantir a aplicação de uma súmula vinculante, e uma reclamação jurisdicional, sei lá, legal do CPC para preservar a aplicação dos precedentes e competências de outros tribunais, não me parece errado, tá bom? Então, cuidado com isso. Mas a ideia é essa, ó, não tinha previsão normativa, regimento do STF, Constituição de 88, aí inserida as emendas 92 e 45, e o último passo, Código de Processo Civil de 2015. Tranquilo? Inclusive, o CPC ele revoga a Lei 8.038 no que trata da reclamação, mas não revoga a lei da súmula vinculante no que trata da reclamação. Beleza? Mas também não é incompatível com ela, não. Inegável que o CPC é o parâmetro hoje. Muito bem? Então, pessoal, a gente viu natureza jurídica, a gente viu aí histórico normativo, que faz até dar algum sentido até para aquela discussão quanto à natureza jurídica. Vamos ver agora um ponto importantíssimo, que é o ponto do cabimento. Cabimento. Se a gente pega esse mosaico, então, constitucional mais CPC, artigo 988 seguintes, a gente tem como hipótese de cabimento as seguintes. Dá para inserir em dois grandes grupos para facilitar a vida de vocês, tá? Primeiro grupo, preservação da competência de tribunal. Primeiro grupo, preservação de competência de tribunal. Segundo grupo, garantia da autoridade de uma decisão de tribunal. Então, preservação de competência, garantia de autoridade, tá? Fazendo assim, a gente consegue simplificar a coisa. Dentro da garantia da autoridade, que a gente vai ter várias hipóteses. A gente vai ter a garantia da autoridade genérica da Constituição, garantia da autoridade da súmula vinculante, garantia de autoridade, controle concentrado, garantia de autoridade de precedentes. Tranquilo? Então, preservação de competência, garantia de autoridade. Nessa garantia de autoridade, a gente coloca as subespécies e vai decorrendo aí desse mosaico normativo. Então, se a gente quiser ver onde estão presentes as hipóteses de cabimento da reclamação, artigo 988 do Código de Processo Civil. Mas nesse 988, 1 e 2, eu quero que você faça a remissão para 102.1L da Constituição para o STF, 105.1F da Constituição para o STJ, 103A, parágrafo 3º para a súmula vinculante, 111A, parágrafo 3º para o TST. Então, tá tudo no CPC? E essa... Tá, mas faz a remissão por Constituição. Perdão, mas essa questão da remissão é muito importante, né? Às vezes as pessoas não ouvem isso, cara. Isso é uma dica muito boa que você dá, que se você, numa questão de prova sobre reclamação, vai tratar sobre uma dessas hipóteses de cabimento e coloca só a Constituição ou só o Código de Processo Civil, você percebe que a sua questão ela vai sair um passo atrás daquele cara que vai colocar as duas? O examinador vai ver com outros olhos, né? É o que a gente estava falando ontem. A gente vai construindo ali uns degrauzinhos, a gente vai botando tijolinhos na nossa resposta para diferenciar, principalmente quando vai afunilando a prova, porque aí as pessoas estão cada vez mais bem preparadas. Exatamente. Sabe? E na hora facilita também. Se está tudo com remissão, cada um desses artigos tem a remissão dos outros, dá um trabalho que vai demorar 5 minutos estudando aí também. Não faz drama, não. E você faz isso agora, na hora da prova, tu nem lembra dessa remissão, mas você vê ali, você sabe que tá escrevendo. Quantas remissões eu não fiz confiando no que estava escrito ali? Abre o parênteses, combinado com, fecha parênteses, segue o jogo. E isso dá uma autoridade. E outra dica, cara, que quando eu comecei a corrigir questão, é que eu percebi, né? Na hora que tu vai corrigir, cara, podem mentir e falar que não. Você vai ler um pouco na diagonal.
invariavelmente, quando você tem um parênteses com artigo e número, você já bate o olho naquele artigo ali. Eu garanto que vocês vão ganhar pontos abrindo parênteses com remissão de artigo, remissão de súmula. Joga tudo lá, porque quando o examinador for dar uma lida geral, ele bate o olho nos parênteses e já vai falar, pelo menos, e vai falar o seguinte: vou ler com calma isso aqui. Tá? É Então, exatamente confie em mim. isso, Zé. Essa questão também, a primeira vez que eu tive que corrigir prova e tudo mais, né? Quando eu me deparei com a seguinte situação. É óbvio que nós, assim, um gabarito certo, um concurso sério e tudo mais, tenta-se ao máximo colocar critérios objetivos, né, para dar uma nota para a questão. Mas é inegável que tem um critério subjetivo ali de você... às vezes o examinador ouve alguma coisa que ele gosta, às vezes ele vê as remissões no artigo e fala, pô, esse cara sabe o que ele está falando, ele sabe onde ele está. Faz toda a diferença. No mínimo, foi o que você falou, Zé, você chama atenção para a sua prova. Né? Exatamente, no mínimo. Então, cara, não percam isso e confiem em mim aí. Então, esse é o mosaico normativo 966, esses artigos da Constituição. Tranquilo? Primeira hipótese, então, de cabimento: preservação de competência. Primeiro grupo que a gente falou. Preservação de competência não está esmiuçado em lugar nenhum. A Constituição fala, o CPC fala, trazendo isso, portanto, também para os outros tribunais, tá? Esse é um ponto que a doutrina tira. A partir do momento que o CPC prevê genericamente no 988, cabe reclamação para qualquer tribunal, é um ponto interessante, beleza? Por isso que eu digo que talvez a reclamação para o TJ, para o TRF, não seja uma reclamação constitucional. A gente pode falar que pela teoria dos poderes implícitos seria, mas talvez não seja. Talvez a Constituição Estadual não traga a reclamação, mas pouco importa, porque o CPC trazendo garante cabimento em qualquer tribunal, beleza? A doutrina conclui nesse sentido. Zé, essa previsão do cabimento para qualquer tribunal, ela não constava do original, ou constava? Cara, no CPC? No CPC. O inciso 3º falava no Supremo Tribunal Federal, mas isso é para competência, né? Sim, exato. O que acontece? Isso é lá quando embaixo. menciona precedentes, alguns precedentes, obviamente, têm mais cabimento em um ou outro tribunal. Mas preservar a competência e garantir a autoridade das decisões, ele não faz restrição. Então, pode parecer algo genérico, mas essa preservação da competência, gente, que parece um negócio que a gente não entende o que é, a doutrina traz os exemplos interessantes. O primeiro exemplo que se traz, pensando em ofensa à competência por órgãos judiciais. Imagina que o juiz de primeiro grau realiza um exame de admissibilidade da apelação, que hoje é exclusivo do tribunal. Então o Dani recebe lá uma apelação, isso é até meio criticado, recebe uma apelação totalmente intempestiva. O que ele tem que fazer? Abrir prazo para contrarrazões e mandar para o tribunal. Né? Pode criticar, mas é a opção do código, na teoria, para acelerar. Na maioria dos casos vai acelerar, de fato, mas talvez também dê margem para certos erros, assim, a ausência de pressupostos recursais grosseiros não ser notada. Mas, enfim, imagina que ele recebe e vai além, fala, intempestivo e não era, ou não tem interesse recursal, ou não cabe recurso. E pronto. O que a parte pode fazer? Sentar e chorar? Porque também não cabe recurso disso. Não estava nem prevista a decisão, quem dirá o recurso. Então, a doutrina vai falar, e tem o enunciado do FPPC, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, 208, tá? Ele dá esse exemplo que a doutrina costuma assentar. Se o juiz de primeiro grau ele realiza um juízo de admissibilidade da apelação, cabe reclamação para o tribunal. Por quê? Porque esse juiz está ofendendo a competência exclusiva do tribunal. Percebem que algo pode acontecer na prática? Para dar um exemplo, tá? Poderia ter outros exemplos. Poderia ser um erro de competência mais grosseira mesmo, né? Sei lá, incompetência de fato, o juiz diz que é competente, e aí você pode apresentar uma reclamação. Outro exemplo, para relacionar fora da esfera judiciária. Imagina que é aberto um inquérito policial contra alguém com foro com prerrogativa de função, né? Que começa a se investigar, sem autorização do STF, ou do STJ, ou do tribunal. Cabe uma reclamação, acho que foi até o que o Flávio Bolsonaro fez naquele inquérito lá, né? Forçou a barra porque, de fato, não tinha foro por prerrogativa ali, nessa nova interpretação, mas acho que ele apresentou justamente uma reclamação para o STF. Então, percebe que também é uma ofensa à competência do tribunal. Então, preservação de competência é o primeiro grupo, beleza? Tem várias hipóteses corriqueiras, atendem para isso. Segundo grande grupo, pessoal, garantia da autoridade. Garantia da autoridade do tribunal. Essa garantia da autoridade, ela vem, primeiro, como uma modalidade específica de cabimento, 988, inciso 2º,
onde a gente pode inserir hipóteses residuais que não ofendam nenhum dos precedentes ou súmula vinculante que a gente vai ver, como, por exemplo, o juiz nega uma tutela provisória, a parte agrava, o tribunal concede, volta para o primeiro grau, o juiz não efetiva, se nega a cumprir aquela decisão. Percebe que ele está ofendendo a autoridade da decisão do tribunal? Então caberia uma reclamação aqui, ainda que não haja precedente, nem súmula, nem nada. Então essa modalidade do 988, inciso 2º, de garantir a autoridade da decisão, ela também tem um caráter residual. Pode acontecer na prática que haja uma decisão que não esteja sendo cumprido por um órgão inferior e aí a reclamação cabe, tá? Mas dentro desse grupo garantia da autoridade, a gente tem espécies de garantia da autoridade que são interessantes e que são algumas até inauguradas pelo CPC. Então a gente vê que o CPC vem buscar garantir a observância de certos precedentes e de súmula vinculante. A súmula vinculante, como a gente falou, tem assento constitucional, a reclamação para a súmula vinculante, beleza? E tinha assento legal também, ainda tem na 11.417. E o código menciona também no 988, inciso 3º. Súmula vinculante, então, está tanto na Constituição como na lei específica, como no 988, inciso 3º. Assim como está no 988, inciso 3º, a preservação da competência, autoridade de decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Isso é precedente, Zé Roberto? É discutível que seja precedente, talvez seja, talvez não, tá bom? Mas os efeitos se identificam, são até maiores. Então, controle concentrado, RH omnes e eficácia vinculante, não tem para onde correr, tem que seguir, tá? Súmula vinculante é a mesma coisa. Então, mesmo que seja um descumprimento administrativo da súmula vinculante ou de uma decisão de controle concentrado, você pode apresentar reclamação jurisdicional, percebe? Independentemente de ter um processo judicial que esteja descumprindo aquele conteúdo para o STF. Tá? Então, isso aí também já estava na Constituição, o 988, inciso 3º, mas o Código replica. Beleza. O que não estava na Constituição? Fala. Perdão, cara, só uma observação aqui que eu acho interessante nesse ponto. Essa opção do CPC, né, do legislador, em falar em controle concentrado, né? Ele não fala só em controle. Né? Aquela discussão sobre a abstrativização do controle, exato, talvez entre aqui, talvez o legislador, ele preocupado em não interferir, ao menos na discussão, né, colocou só controle concentrado. Mas lá na parte do cumprimento de sentença, né? Que é o que inclusive o ministro Fux usa muito essa parte para falar em abstrativização. O legislador já optou por falar em difuso ou concentrado, né? Você vê até um pouco, em alguma medida, sistemático, né, Zé? É incongruente. Sim, exato. E mesmo lá, cara, tem gente que discute se isso aí acatou a abstrativização ou não no CPC, né? São escolhas que eu não sei até que ponto foram conscientes ou não, mas de fato fazia sentido aqui. Mas aqui ainda cabe aquela discussão da abstrativização, porque se a gente acolher a abstrativização, dá para inserir aqui no cabimento da reclamação do mesmo modo, né? Se a gente entende que tem a abstrativização, a doutrina... Então aqui se aplica. A gente não falou disso lá na aula da DI, daria para uma aula inteira, né? Essa discussão, né? Mas coloque essa observação aí. E outra observação interessante quanto ao esgotamento da via administrativa no descumprimento de súmula vinculante administrativamente, gente, ou seja, um descumprimento por ato administrativo do entendimento de súmula vinculante, a lei da súmula vinculante, 11.417, ela menciona que tem que haver um prévio esgotamento da via administrativa para que se apresente a reclamação para o STF. Esse esgotamento da via administrativa ele é discutido do ponto de vista constitucional. Então, tem várias correntes. A primeira corrente, que é uma corrente até que eu não vejo tanto replicado na doutrina, mas foi uma discussão bem forte na época da edição da lei, diz que é inconstitucional. É inconstitucional porque cria um curso administrativo forçado, ofende, portanto, o acesso à justiça, inafasta a estabilidade da jurisdição. Então, você não poderia exigir o esgotamento da via administrativa para que se apresente a reclamação para o STF. Até porque a Constituição já ponderou isso, só na justiça desportiva que tem essa exigência e tal. Mas a doutrina, né, Daniel Assunção, Gilmar Mendes, eles vão falar que é constitucional sim. O argumento do Gilmar Mendes é até um argumento bastante prático de economia judiciária, vai falar que é constitucional porque senão a gente ia substituir uma chuva de RE,
que a ideia com a súmula vinculante é diminuir, por uma chuva de reclamações, né? Além disso, vem o outro argumento de que existem outras medidas que prescindem do esgotamento da via administrativa. Então, é aquele argumento também de que é possível solucionar isso de outra forma, então não teria uma ofensa total à inafastabilidade do judiciário. E até a terceira corrente ainda, que é do DJ do Leonardo Carneiro da Cunha, que vai falar que a norma, em abstrato, é constitucional, mas em concreto pode ser que ela viole a inafastabilidade e aí poderia ser controlada pelo juiz. Né? Ou seja, nem uma coisa nem outra, né? Também não traz muito parâmetros para dizer quando que seria inconstitucional. Muito bem. Então a gente viu súmula vinculante, controle concentrado de constitucionalidade. No controle concentrado de constitucionalidade também tem uma observação importante, né, Dani, a respeito até do meio de constitucional, que é o seguinte. Imagina que há um descumprimento de uma decisão de controle concentrado de constitucionalidade, aquele beneficiado pela posição, né, ou o prejudicado pelo descumprimento, ajuiza uma reclamação para o STF. Pode o STF, nessa reclamação, rever seu entendimento? Mudar o entendimento? A reclamação ela é um juízo apenas de cassação, de compatibilidade da decisão com o que foi decidido pelo STF, do ato com o que foi decidido com o STF, ou ela reabre a discussão, né? Reabre a cognição do STF. Isso foi uma boa discussão na época, né, Dani? Prevaleceu no STF que o STF pode rediscutir a questão, pode revisar o entendimento pela via da reclamação. Tem ministros que entendem que isso seria errado, né? Até porque o juízo seria exclusivamente de cassação ou não, mas o STF aproveita essa oportunidade até para superar o seu entendimento eventualmente, né? Eu não sei, sinceramente, o que eu acho disso. Eu acho que realmente, se a gente fosse ser estrito, seria um juízo só de cassação ou não, mas, por outro lado, dá uma oxigenada no sistema também, que é um sistema bem fechado. Zé, acaba que, assim, você vai ter bons argumentos para os dois lados, né? Se você olhar tecnicamente, é complicado falar numa revisão, numa reclamação, né? Exato. Agora, pragmaticamente, assim, inclusive os ministros que votaram a favor dessa via, eles falam, olha, a gente vai estar aqui caçando um ato, uma decisão via reclamação, com base numa interpretação que a gente já não mais concorda, que não mais se aplica, e é complicado, né? Então, assim, foi uma posição bem pragmática no meu sentido, assim, essa adoção. Tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Também, se adotasse a outra, seria a mesma coisa, não teria vantagens e desvantagens. Não tem Exatamente. Para onde correr. Exato. Então, a gente tem aí, pessoal, a gente falou da preservação de competência, falamos da garantia da autoridade genérica, garantia da autoridade, súmula vinculante de controle concentrado. E agora a última hipótese de garantia de autoridade são de precedentes judiciais. Aí é inaugurado pelo CPC de 2015. Tá? É um instrumento muito importante a reclamação, até para fazer cumprir os precedentes, no microsistema de precedentes. Tá? E que precedentes são esses, pessoal? E aí, a gente tem que ler o seguinte mosaico. 988, inciso 4º. Tá? 988, inciso 4º. E aí, 988, parágrafo 5º, inciso 2º. Que aí vai dar uma discussão do tamanho do mundo. Coloquem assim no caderno. Que precedentes são esses? Indubitavelmente, IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, IAC, incidente de resolução de competência. Esses são 988, inciso 4º, tranquilo. Então, se tem uma tese fixada no IRDR e no IAC pelo tribunal local, ou até, né, por um tribunal superior, cabe reclamação. Se a gente olha a redação originária, estava mencionado aí outras espécies de reclamação de cabimento, por exemplo, recursos repetitivos estavam aí no mesmo bolo. Só que veio a lei 13.256 na vacácio do Código e disse o seguinte, no parágrafo 5º, diz lá, é inadmissível a reclamação. Primeiro, depois do trânsito em julgado. Segundo, para controlar recursos, tese firmada, né, em recurso extraordinário com repercussão geral, STF, ou recurso extraordinário ou recurso especial repetitivos antes do esgotamento das vias ordinárias. Então, repara, IRDR e IAC, tranquilo, a qualquer momento, não tem condicionante. Recurso extraordinário de repercussão geral, recurso repetitivo do STJ, ou seja, precedentes do STF e do STJ em recursos repetitivos de repercussão geral, deveria haver o esgotamento da via ordinária primeiro.
isso é uma opção legislativa, porque senão a gente podia, o juiz de primeiro grau lá viola uma tese tributária do STF, que tem 500 em repercussão geral, a gente já poderia ajuizar uma reclamação imediatamente para o STF. Percebe que isso ia soberbar realmente o STF e o STJ, então passou essa lei na vacácio para criar esse condicionante. É interessante porque os tribunais locais eles acabam tendo uma função de controle dos precedentes, de respeito aos precedentes. Também os tribunais locais não podem ser uns filhos adolescentes rebeldes, eles têm que efetivamente aplicar os precedentes do STF e do STJ. Então não é nada também tão anormal que se tenha que tentar, pela via recursal ordinária, compatibilizar aquela decisão com o entendimento do STF e do STJ. Não acho isso absurdo. Qual que é o problema mais recente? O STJ ele foi chamado a decidir recentemente, pessoal, se de fato cabe reclamação para controle de recurso repetitivo. Tá? Recentemente a gente teve essa decisão. E aí, o que aconteceu? O STJ, Corte Especial, tá? Por maioria, acho que foi 8-7, apertado, entendeu que não cabe reclamação para controle de precedente firmado em recurso especial repetitivo. Então, a STJ disse, da Corte Especial, está pacificado por bem ou por mal, que não cabe reclamação para controlar a tese firmada em recurso repetitivo do próprio STJ. Você vai falar, como assim, Zé Roberto, não cabe? Primeiro argumento. Né? Primeiro argumento, esse é eu realmente discordo, acho que a doutrina inteira discorda e critica. Vai falar que não está previsto o cabimento em lei. Que o 988 não deixa claro o cabimento. Por quê? Porque depois da Lei 13.256, fala que, como foi para o parágrafo 5º, inciso 2º, não estaria previsto cabimento no rol do 988 e não ficou claro que cabe. Agora, a doutrina inteira critica porque se a lei está falando que não cabe antes do esgotamento das vias ordinárias, é óbvio que, a contrário do senso, cabe após o esgotamento. Isso assim, é indiscutível, cá entre nós, que está previsto esse cabimento. A doutrina como um todo vai falar isso. Então, esse argumento do STJ, tudo bem, tem um voto da ministra Nancy Andrighi, que foi o voto vencedor, bem fundamentado na questão histórica, na ideia da Lei 13.256, porém, o legislador deixou lá essa porta aberta. Ao contrário do senso, está deixada a porta aberta. Senão a gente vai ficar louco. Não cabe nessa hipótese e também não cabe das outras. Então, assim, não teria por que falar isso. Só que tem outros argumentos interessantes e honestos do STJ. São argumentos de política judiciária. Ele vai dizer o seguinte, a STJ é uma corte, tem que ser cada vez mais uma corte precedente. Ele tem que firmar entendimentos, uniformizar entendimento. Estou de acordo com a STJ. Apesar do alargamento da competência constitucional, né, que é mais larga que isso, infelizmente, mas é um caminho para o STJ. Tanto que tem proposta de emenda de relevância da matéria, exemplo da repercussão geral no STF, para o STJ não ficar julgando qualquer matéria. Né? Acho que isso vai passar mais dia, menos dia. E é importante, então, assim, é importante, é ridículo. Aquela questão lá do... Pô, tu já deve ter visto informativo, Dani, porque tá há 10 anos saindo informativo. Se você encontra um bicho na comida, você tem direito a dano moral, tem que ingerir ou não tem que ingerir o bicho, cara? Cara, tava tentando explicar isso pra Helena. Irmão, eu não sei, não tem posicionamento. É a terceira, quarta turma discuta, depende do relator. Quer dizer, eu torço pra ver uma barata na salada. Eu só quero saber se é pra eu comer ou não, porque eu quero dano moral. O STJ tem que pacificar isso. E aí só chegar perto da boca. Cara. Porra, tem que tirar foto, não? Quer dizer, tem que ter uma relevância da matéria mesmo e ponto. Então, a ministra Nancy Andrighi disse isso e a maioria seguiu nesse sentido. O STJ ele não tem que controlar a aplicabilidade dos seus precedentes. Quem tem que controlar primordialmente são os tribunais locais. Eu já ouvi de membros dos tribunais locais que, se os caras não levam a sério os precedentes dele, como é que a gente vai levar? Mas eu concordo com a STJ que se houvesse uma cultura que tem que ter de preservação dos precedentes, não precisaria o STJ ficar julgando reclamação. Muito bem. Então, esse é um tema quentíssimo para a prova, tá? Porque, primeiro, tem algum espaço. Primeiro passo, redação originária do CPC previa o cabimento a qualquer momento. 13.256, só após o esgotamento das instâncias ordinárias. Então, teria que ter apelação, agravo interno e tal. E o terceiro capítulo do STJ, porque o STF aplica, tá? A reclamação após o esgotamento, o STF julga sem problema. Pro STJ recente, diz que não cabe, ponto final.
tá? Tem outros argumentos aí, mas no material de apoio que vocês vão receber, tá, galera? Eu vou mandar, eu não garanto hoje, porque tá diagramando, mas para quem se inscreveu, quem não se inscreveu e tá vendo, clica no link na bio depois da aula, porque eu vou tirar o link logo, mas se inscreve que vai receber por e-mail o material com aquilo que a gente abordou nessas aulas aqui, vai facilitar, tem os julgados, enfim, tá redondo pra caramba. Beleza? Aí vocês fazem um favor pra mim. Quem receber esse material, posta o material nos stories e marca a gente lá, tá? Agradecendo. Sejam gratos, meus filhotes. É o mínimo que vocês podem fazer. Beleza? Então a STJ disse que não cabe e tal. Então esse é um tema quente. A prova objetiva, a prova discursiva, a prova oral, porque e vai cair com certeza absoluta. Com certeza, Zé, levar essa posição para a prova. Eu acho engraçado, assim, uma situação difícil, geralmente os tribunais superiores eles vivem mesmo nessa situação, que é uma jurisprudência muitas vezes defensiva, essa decisão pode ser... Inegavelmente. É inegável que é a jurisprudência defensiva, né, para garantir que uma racionalidade dos trabalhos e tudo mais, eu concordo nesse sentido. Agora também, quando chegar aquela decisão que tiver, aquela situação que tiver descumprido, vai chegar no STJ e ele quiser fazer valer, né, o precedente... Sem dúvida. Aí vai começar a abrir exceção. Assim, é um exercício em casos de futurologia. teratológicos, em hipóteses excepcionalistas. Exatamente. Exatamente. Então, e o último ponto aí... Fala. Não, esqueçam isso que a gente falou aqui, é só um exercício de antecipação para a prova, leva essa posição da Corte Especial, que ela é muito relevante, não vai despencar em prova com certeza absoluta. Exatamente. Gente, o último ponto da reclamação que eu vou abordar aqui, dentro do cabimento ainda, é a questão do prazo. A gente falou lá atrás que a doutrina diz que a reclamação não é recurso porque não tem prazo. É um argumento. De fato, a gente disse que a reclamação contra atos administrativos, não há prazo, né? A Constituição não prevê, a lei da súmula vinculante também não prevê, nem o CPC. Mas a reclamação contra atos judiciais tem um prazo. A gente falou 988, parágrafo 5º, inciso 1º, diz que não cabe reclamação após o trânsito em julgado. Então não pode ser ajuizada a reclamação após o trânsito em julgado. Há exemplo do que a gente falou no mandado de segurança lá, né, Dani? O tratamento aqui é bem semelhante na primeira aula de do mandado de segurança. A ideia é exatamente a mesma, tá? Então, não cabe após o trânsito em julgado. Então, a primeira conclusão daqui. Se for uma decisão judicial, vamos imaginar que só cabe embargo de declaração. Em última análise, a reclamação vai ter um prazo, porque você tem que ajuizar nesses 5 dias dos embargos de declaração, porque senão vai transitar, entenderam? Então, não tem um prazo fixo, mas se não posso depois do trânsito em julgado, eu tenho que apresentar pelo menos no prazo que eu tinha para apresentar o recurso cabível. Uma observação interessante aí, guardem isso na mão, tá? E segunda observação, a exemplo do que acontece no MS, tá? Aqui de maneira positivada. No parágrafo 6º do 988, diz o seguinte: se você ajuiza uma reclamação, interpõe um recurso e o recurso não é admitido, a reclamação vai ser julgada. Então, a superveniência do trânsito em julgado não impede o julgamento da reclamação. A exemplo do que acontece no MS. Beleza, galera? Então, esse é um ponto interessante, parágrafo 5º, parágrafo 6º, que vai cair em prova objetiva, eventualmente discursiva, principalmente a questão do cabimento lá do recurso em relação aos recursos especiais repetitivos e em provas orais. É bom estar acabando a aula, falta 30 segundos, cara. Eu queria agradecer ao Dani profundamente aí pela companhia, por todo o conteúdo, pela parceria na sinopse, no manual, nas aulas que a gente vai fazer também, gente, para vocês. Tem muita coisa para falar. E, dizer que eu sou fã dele em todos os aspectos, pessoal, profissional, e tamo junto. Que isso, Zé, cara, eu que agradeço. Você é uma das pessoas mais generosas aí que eu conheço, assim. E foi muito bacana essa semana aí. Pessoal, também gostei do pessoal, agradecer o pessoal que acordou aí. Pegou o caderninho, a gente tentou fazer aqui o melhor, realmente tentando verticalizar nos assuntos, né, Zé?